Imagine um homem que, com sua fé inabalável, desafiou todas as probabilidades e se tornou o pai de uma grande nação. Essa é a história de Abraão, um homem que confiou plenamente em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Abraão, o homem que acreditou nas promessas de Deus e viu sua vida transformada. Prepare-se para uma história de fé, coragem e obediência que vai tocar o seu coração. A jornada de Abraão começa de maneira extraordinária. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem de terra firme, com uma vida estável na cidade de Ur, na Babilônia, onde possuía riquezas e um status respeitável. Porém, tudo mudou quando Deus o chamou. Deus disse a Abraão: "Deixe sua terra, sua parentela e sua casa, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei." Naquele momento, Deus não deu a Abraão um mapa ou uma explicação detalhada do que o aguardava, mas apenas uma promessa. Uma terra cheia de bênçãos e uma grande nação que viria dele. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Sem questionar, sem hesitar, ele deixou tudo para trás e seguiu o chamado de Deus. Imagine a coragem de deixar para trás tudo o que você conhece e ama, confiando totalmente em uma promessa que ainda não se materializou. A fé de Abraão foi o que o sustentou. A promessa de um filho. Mas a história de Abraão não para por aí. Deus fez uma promessa ainda mais surpreendente. Ele prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Porém, havia um grande obstáculo. Abraão e sua esposa, Sara, eram velhos, e Sara era estéril. Como Deus poderia cumprir essa promessa se eles não tinham filhos? O tempo passou. E Abraão, agora com 75 anos, ainda não via sinais dessa promessa se cumprir. Mas ele manteve sua fé. Imagine a luta interna que Abraão enfrentou ao olhar para sua esposa, agora mais velha, e perceber que, aos olhos humanos, não havia mais chance de ter filhos. No entanto, Abraão acreditava que Deus podia fazer o impossível. Ele confiou nas palavras de Deus e não duvidou. A fé de Abraão foi colocada à prova de maneira dramática e angustiante. Quando Isaque, seu filho prometido, finalmente nasceu, Abraão provavelmente se sentiu mais próximo de Deus do que nunca. Mas então, Deus pediu algo inimaginável: sacrifique seu filho Isaque. Como um pai poderia obedecer a tal comando? A dor e o conflito no coração de Abraão não podem ser medidos. No entanto, ele escolheu confiar em Deus, mesmo sem entender por que esse pedido havia sido feito. Com a dor dilacerando seu coração, Abraão levou Isaque até o Monte Moriá, onde preparou o altar. Ele estava prestes a sacrificar seu filho, mas no último momento, Deus o deteve, enviando um anjo para impedir o sacrifício. Abraão passou no teste de fé. Ele não apenas acreditou em Deus, mas foi capaz de confiar no plano divino, mesmo quando parecia cruel e incompreensível. E naquele momento, Deus reafirmou sua promessa a Abraão, dizendo: "Por causa da sua obediência, todas as nações da terra serão abençoadas, por meio de sua descendência." A história de Abraão não termina no sacrifício de Isaque. Ele é conhecido como o pai da fé, o exemplo de como confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Através de Abraão, Deus formou uma grande nação, o povo de Israel, e mais tarde, cumpriu sua promessa com a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, que nasceu de sua linhagem. Abraão não viu todas as promessas de Deus cumpridas em sua vida, mas ele teve a certeza de que em Deus tudo é possível. Sua fé nos ensina a viver confiando em Deus, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, e a crer nas promessas que ele fez, mesmo quando não podemos ver o futuro. Abraão é um exemplo incomparável de fé e confiança em Deus. Sua história nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, devemos confiar em Deus com todo o nosso ser. Ele nos lembra que as promessas de Deus nunca falham, e que quando seguimos sua vontade, Ele transforma nossa vida de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A fé de Abraão
É uma inspiração para todos nós, mostrando que, independentemente das adversidades, podemos sempre confiar no plano divino. Que a história de Abraão nos inspire a viver com mais fé, mais coragem e mais confiança em Deus. E se você acredita que Deus pode transformar sua vida, assim como transformou a vida de Abraão, Abraão nos ensina a importância de confiar no chamado de Deus, a seguir sua direção e a acreditar que Ele nunca nos abandona, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Até o próximo vídeo.